Não. O quê? Não, 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 não faça isso. Star of Obsession, the tiny independent horror film that's shocked Hollywood. Transformando um orçamento divulgado de 750 mil dólares em mais de 150 milhões de dólares na bilheteria mundial. E esse número continua crescendo. Eu sou sua Nick estranha. Antes que plateias do mundo inteiro ficassem obcecadas com sua interpretação de Nick, uma personagem tão perturbadora, emotiva e inesquecível que muitos já estão comparando sua atuação ao trabalho de Mia Goth em Pearl. Você ainda acha que eu sou bonita? Antes, uma garota de família militar que estudou em 11 escolas antes dos 15 anos de repente passou a ser vista como jovem promessa de Hollywood. Oi, sou Indy, o ator Nick. Porque se eu aprendi alguma coisa ao longo dos anos é que Hollywood está sempre em busca de sua próxima estrela revelação. Agora, a maioria dos atores passa décadas perseguindo aquele papel que muda tudo. Mas para Indy Navarrete, esse momento veio com um filme de terror de baixo orçamento lançado pelo youtuber e diretor Curry Baker, surpreendendo ao virar um fenômeno cultural. A ideia de contar uma história sobre até onde a codependência poderia chegar era algo que me intrigava. Queria explorar ao máximo o recurso do cuidado com o que você deseja. De certa forma virou obsessão. Não foi só um sucesso, tornou-se o filme do qual todos falam sem parar. Transformou seu elenco em estrelas rapidamente e apresentou milhões de espectadores a uma atriz que se preparava silenciosamente há anos para esse momento. O mais notável é que Indy não era uma influenciadora tentando virar atriz ou uma celebridade viral buscando lucrar com a fama online. Ela já havia passado anos batalhando em audições, papéis na TV e projetos menores enquanto a maioria do público ainda não sabia quem ela era. De repente, as redes sociais foram tomadas por edições de fãs da Nick, debates sobre terror, vídeos de reação e previsões de que ela seria a próxima grande rainha do grito de sua geração. Então, como uma garota chamada Indy Navarrete, nascida em Tucson, Arizona, passou de mudar constantemente de escola como filha de um fuzileiro naval para se tornar a mais nova obsessão de Hollywood. Sou Mike McCrudden e vamos descobrir isso agora no Antes da Fama. Indy Navarrete nasceu Indy Navarrete em 3 de março de 2001 em Tucson, Arizona. O pai dela serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e a mãe era cabeleireira. Por causa da carreira militar do pai, estabilidade nunca foi garantida. Aos 15 anos, Indy já havia passado por 11 escolas, precisando se adaptar sempre a novos ambientes, colegas e versões de si mesma. O apelido Indy foi dado pela mãe, pois ela sempre foi muito independente desde jovem. Vamos falar disso já já. Crescendo entre a herança mexicana do pai e as raízes australianas da mãe, Indy muitas vezes se sentia dividida entre mundos diferentes enquanto tentava descobrir onde realmente pertencia. Como muitos aspirantes a atores, ela fugia para o mundo das histórias e se apaixonou por filmes, moda, anime e até Optimus Prime. Anos depois, ela dizia que enquanto outras crianças gostavam de celebridades, ela falava sobre robôs gigantes. Hoje em dia, é surpreendentemente difícil encontrar documentação sobre a infância dela. A maior parte das fotos antigas dela sumiu das redes sociais, sobrando só trechos de sua história em entrevistas e fotos de divulgação antigas. O que fica claro é que mudar-se constantemente na infância ensinou a ela a observar pessoas, adaptar-se rápido e assumir papéis diferentes. Essas habilidades se tornaram a base da carreira de atriz dela. Quando começou a atuar, tudo passou a acontecer mais rápido. Agora, diferente de muitos jovens atores, Indy não cresceu perto de Hollywood. O fascínio dela pela atuação começou enquanto assistia ao Oscar ao lado da mãe e da irmã. Elas se reuniam para conversar sobre artistas como Julia Roberts e Audrey Hepburn. E em algum momento, atuar deixou de parecer um sonho e começou a parecer algo que poderia ser possível. Após anos de testes e projetos pequenos, Indy foi construindo seu currículo gradualmente. E uma das primeiras aparições notáveis dela foi no premiado curta-metragem Cavaleiros do Cranberry, antes de conseguir um papel maior em A Data da Morte de Denton. Esses projetos não tornaram Indy famosa, mas abriram portas para ela. O maior avanço dela aconteceu em 2020, quando a Netflix escalou Indy e Stella de la Cruz para a temporada final de 13 Reasons Why.
De repente, Indy passou a fazer parte de uma das maiores séries do mundo e atingiu um público muito maior do que antes. Agora, esse impulso continuou quando Indy foi escalada como Sarah Cushing em Superman e Lois ao longo de 4 temporadas e quase 50 episódios. Agora, Indy, ela se tornou um rosto familiar para milhões de telespectadores enquanto discretamente construía uma base de fãs leal e guardava um dinheirinho no banco. O engraçado é que, apesar do currículo dela estar crescendo, ela ainda não era exatamente um nome conhecido. A maioria do público reconhece a personagem antes de reconhecer a atriz. Em 2025, Indy, agora atuando em filmes independentes, já havia alcançado o que muitos jovens atores passam a carreira tentando conquistar. Ela trabalhava de forma consistente, tinha público crescente e créditos em grandes estúdios, mas faltava o papel que mudaria como Hollywood a via. Agora, essa oportunidade chegou por uma fonte improvável: o youtuber ou criador de conteúdo Curry Barker. Barker já tinha um público online antes de migrar com sucesso para o cinema de terror com projetos como Leite e Cereal. Para o filme Obsessão, ele buscava alguém capaz de dar humanidade a um personagem que poderia virar um clichê do terror. Originalmente, Barker escreveu Nikki como uma personagem mais tradicional de garota da porta ao lado, mas durante o processo de teste, Indy trouxe algo completamente diferente para o papel. Barker afirmou que ela trouxe uma energia sarcástica e confiante, quase de um cara, mudando instantaneamente a dinâmica do filme. Em vez de parecer um interesse romântico idealizado, Nick de repente parecia real. Para se preparar para o papel, Indy estudou Toni Collette em Hereditário e Mia Goth em Pearl, mas seu objetivo não era tornar Nick assustadora. O objetivo dela era mostrar Nick de forma compreensível, mesmo quando era obsessiva, violenta e assustadora. Indy queria que o público percebesse a dor por trás do horror. Agora, essa abordagem virou a arma secreta do filme. Apesar de Obsessão ser divulgado como terror, o público se conectou com Nick em um nível emocional muito mais profundo. De repente, as conversas deixaram de ser só sobre sustos e passaram a destacar a atuação de Indy Navarrete até que algo inesperado aconteceu. Um filme feito com cerca de 750 mil dólares, ele explodiu na bilheteria. No momento desta gravação, estamos falando de 150 milhões de dólares mundialmente, com previsões chegando a 210 milhões ou mais. Isso é maior que o A Bruxa de Blair, feito por cerca de 50 mil e arrecadou 200 milhões mesmo assim. Esse aqui vai render mais. Em uma era em que os estúdios rotineiramente gastam centenas de milhões de dólares atrás de sucessos, bem, Obsessão deixou todo mundo pra trás com um orçamento modesto. Quase da noite para o dia, Indy passou de uma atriz respeitada e em atividade para uma das estrelas em ascensão mais promissoras de Hollywood, a mesma indústria que tinha acompanhado silenciosamente o desenvolvimento da carreira dela por anos. De repente, eles estavam muito atentos. Como conseguiram isso? Bem, depois de conquistar um enorme público online, o filme se espalhou pelas redes sociais. Clipes da transformação de Nick começaram a circular no TikTok, Instagram, YouTube Shorts e páginas de fãs de terror. A atuação não teve impacto, pois o público só assistia a uma personagem possuída. Eles viam alguém perder o controle da própria identidade enquanto tentava manter quem era por dentro. E eu acho que com a Covid e as redes sociais, muitas crianças conseguiram se identificar. Talvez a parte mais impressionante do sucesso do filme tenha sido o quanto ele se conectou com as crianças de forma tão ampla. Enquanto fãs de terror foram pelas cenas assustadoras, muitos discutiram os temas emocionais depois. Perguntas sobre confiança, manipulação, consentimento, obsessão e relacionamentos. Bem, elas passaram a fazer parte de uma conversa mais ampla. De repente, Nick, ela não era apenas uma personagem de terror, ela se tornou uma das atuações mais comentadas do ano no cinema. Essa garota pode até ganhar um prêmio. Para Indy, o momento não poderia ser melhor. Após anos trabalhando na TV e em projetos menores, ela finalmente conquistou o papel de destaque que todo ator deseja. Suas redes sociais estão em alta. Ela está quase chegando a 1 milhão no Instagram e tem algo em torno de 300 mil no TikTok. Fãs fazem campanha para que ela seja Violet Sorrengail na adaptação de Fourth Wing da Amazon. Hoje, Indy está em uma posição rara para jovens atores. Ela tem credibilidade pelo trabalho na televisão. Ela teve uma atuação de destaque no cinema e está em ascensão. A questão não é se ela sabe atuar. A questão é, o que diabos ela quer fazer a seguir? Provavelmente uma continuação. Não ela, mas ela provavelmente quer ficar rica com uma sequência e depois fazer outras coisas. Eu não sei. Pessoal, vou encerrar por aqui. Já assistiu Obsessão? Conte nos comentários. Eu não vi, mas essa garota está bombando na minha timeline. Espero que tenha gostado do vídeo. Sou Maicon Crédito. Até o próximo. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world
on me. The world is waiting on me.